Olá, vamos falar sobre Jesus Cristo e sobre a palavra dele? Falar sobre Jesus é algo que eu sempre amei e amo fazer. Nos últimos 3 meses, por questões pessoais, eu parei de ministrar a palavra do Senhor, né? Que eu ministrava da igreja, enfim. E antes de acontecer o que aconteceu comigo, o Senhor, ele usou uma pessoa para falar para eu não parar de falar da palavra dele, que ele iria colocar no meu coração, né? Aquilo que era para eu continuar falando. E mesmo que não seja num púlpito, né, de uma igreja, eu falei, não, eu vou voltar a falar sobre Jesus Cristo, porque estava me incomodando demais e eu resolvi começar pelo livro de João, né? Então, ontem eu estava lendo o livro de João, naquele momento, né, que a gente tem de buscar a palavra do Senhor, enfim. E o Senhor falou algo no meu coração e eu quero falar sobre esse algo para você, né? Para você refletir, para você pensar se faz algum sentido para você. Se fizer algum sentido, que bom que Deus seja, né? Que eu seja instrumento nas mãos do Senhor na sua vida. E eu estava lendo o Evangelho de João que começa assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aí fala mais: Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz. E fala mais: João deu o testemunho dele quando disse em alta voz: Este é aquele que me referia quando disse: Alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. E João ali começou a testemunhar sobre Jesus Cristo. Então a palavra do Senhor fala que João foi e batizou Jesus, e ele testifica que viu um anjo descendo dos céus, né? Um anjo, não, uma pomba, né? Descendo dos céus e pausando sobre Jesus Cristo. E ali era o Espírito Santo, né? E vai seguindo falando, né? Que no outro dia, quando João viu Jesus, falou, né, para aqueles discípulos que estavam com João ali perto. Falou assim: vejam, é o Cordeiro de Deus. Uau! Vejam, é o Cordeiro de Deus. E ao ouvirem isso, aqueles discípulos foram até Jesus e perguntou: Mestre, podemos seguir o Senhor, ir até onde o Senhor está? E ali Jesus leva eles aonde eles estavam ali hospedado e passa o resto do dia com ele, com Jesus e aqueles discípulos ali aproveitando aquele momento. E a palavra do Senhor continua aqui falando que um daqueles homens, daqueles que estavam ali, era André. E André entende que aquele é Rabi, o mestre esperado por eles. O mestre, aquele que era anunciado pelos pais dele, que aquele ali era o Messias. Só que André, ele não fica só para ele com aquela informação. Ele vai até o irmão dele chamado Simão e chega lá e fala: Simão, encontrei o Rabi, encontrei o mestre, encontrei o Messias. E Simão vai conhecer ali Jesus e Jesus chega nele e fala: Simão, você não será mais Simão, você será chamado Cefas, que quer dizer Pedro, a rocha forte, aquele que será instrumento meu. E ali Jesus continua com Pedro, eles deixam tudo que tem para trás, começam a seguir a Jesus e à frente Jesus conhece Filipe. Quando Jesus conhece Filipe, Filipe descobre que ali está o Rabi, o Messias, o Mestre, o Deus Todo-Poderoso que eles esperaram encarnado na terra. Então Filipe vai e conta para o seu amigo Natanael. Natanael fala: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Filipe informa ele: olha, ele veio de Nazaré. E Natanael fala: pode vir algo bom de Nazaré? E ali em Nazaré nasceu sim o Messias. E aí Filipe pega, leva Natanael até Jesus. Quando Natanael chega até Jesus, Natanael ainda duvidoso, Jesus fala: antes mesmo de Filipe te chamar, eu te vi debaixo daquela figueira. Natanael fica abismado, pasmado, assustado e fala: Rabi, mestre. E Jesus fala para Natanael: só porque eu falei para você que eu te vi debaixo de uma figueira, Natanael, você acreditou? Eu te garanto que coisas maiores e melhores você verá. Você verá o céu se abrindo e anjos descendo e subindo. Você terá contato com o céu. Eu estou aqui. E ali Natanael passa a seguir Jesus.
E nessa palavra, nesse único capítulo da Bíblia, capítulo 1 do Evangelho de João, eu entendo que nós não podemos guardar aquilo de tão maravilhoso que descobrimos. João, ele foi enviado para a terra com uma missão, ele cumpriu a missão dele, era abrir o caminho para o Messias, era anunciar a chegada do Messias. João cumpriu cada ordem que ele recebeu quando veio para a terra, cumprindo o propósito dele aqui na terra. O nosso propósito na terra é contar, falar, anunciar sobre aquele que nós descobrimos. Se você descobriu que o Messias está por vir e que o Messias é o Cristo e que você não é só, que você não é órfão, que você tem um pai, você tem a obrigação de falar para os seus irmãos, amigos, familiares, pessoas da empresa, para todos, que você descobriu, encontrou o Messias, que você foi descoberto por ele. Quando João descobriu, ele foi mais íntimo, ele falou para André, André foi, falou para o seu irmão foi, seguiu Jesus junto com André, passou a ser um dos discípulos de Jesus. Jesus encontra Felipe, Felipe vai até Natanael, Natanael descobre que ali existia e já estava com ele o Messias e passa a seguir também Jesus e é um dos discípulos de Jesus e descobre Jesus. Nós estamos descobrindo, nós entendemos, nós descobrimos que o Messias está entre nós. Ele habita dentro do meu coração. Ali no Evangelho, no livro de Atos, quando finaliza o Evangelho de João, de Lucas, inicia ali o livro de Atos, nós entendemos que o Espírito Santo desceu e habita dentro de nós. Nós temos o Deus Criador dos céus, da terra, de tudo, habitando dentro de nós. Eu tenho que falar desse Deus, eu tenho que ter sede, eu tenho que anunciar esse Deus. Não podemos deixar que os problemas, não importa quão grande, quão forte, quão tremendo tenha sido os problemas na sua vida, não podemos deixar que isso nos cale. Nós não podemos calar, nós não podemos ter medo. Nós temos que dizer: eu descobri a coisa mais maravilhosa, eu não sou órfã. Eu não estou sozinha. E eu não nasci para morrer e acabar tudo, como muitos falam. Não, eu nasci para viver uma eternidade. Nós estamos vivendo a eternidade. Nós fazemos parte da eternidade. Porque nós já estamos na eternidade. Porque não vamos morrer, desaparecer e nascer de novo. Não, vamos seguir daqui com Cristo. Se no arrebatamento ou se na morte, quando Cristo voltar e sermos ressuscitados e vivemos eternamente com Ele. Mas nós descobrimos que nós não somos finitos, nós somos infinitos. E nós não somos órfãos, nós temos um Pai. Que possamos ser como João, cumprir o chamado dele, como André, anunciar para os nossos familiares, como Felipe, anunciar para os nossos amigos, falar daquele que vive e reina para sempre, Jesus Cristo, que muda a sua vida. Espero que essa palavra tenha falado com você. Deus abençoe sua vida grandemente.